Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, sua bênção, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. Como já é de costume, eu começo o programa convidando você aí da sua casa a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso, você já sabe, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só buscar por @Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. Ah, e não esquece que o Palavras de Vida também está no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio para a gente encurtar o espaço entre a TV e você, nosso espectador. Tá esperando o quê? Não perde tempo e nos acompanhe também através das redes sociais. E agora vamos acompanhar a catequese com o Papa Francisco, direto de Roma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: "Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Dávide, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor." Palavra da salvação. Assim se conclui a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 11. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco em italiano. O anúncio é alegria temática de hoje. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Depois de ter encontrado várias testemunhas do anúncio do Evangelho, proponho-me resumir esse ciclo de catequese sobre o zelo apostólico em 4 pontos, inspirados da exortação apostólica Evangelho Gaudium. Primeiro ponto, primeiro dos 4, só pode dizer respeito à atitude da qual depende a substância do gesto evangelizador, ou seja, a alegria. A alegria. A mensagem cristã, como ouvimos pelas palavras que o anjo dirige aos pastores, é o anúncio de uma grande alegria. E qual é a razão dessa grande alegria? Uma boa notícia, uma surpresa, um bom acontecimento. Muito mais, uma pessoa. Jesus. Jesus é a alegria. Ele é o Deus feito homem que sempre nos ama. A questão, queridos irmãos, se anunciar Jesus, mas como anunciá-lo? Esse como é alegria. Ou anunciamos Jesus com alegria ou não anunciamos. Porque outro modo de anunciá-lo não é capaz de levar a alegria de Jesus. É por isso que um cristão descontente, um cristão triste, um cristão insatisfeito, ou pior ainda, ressentido e rancoroso, não é credível. Pode falar de Jesus, mas ninguém vai acreditar nele.
Uma vez, uma pessoa me dizia, falando desses cristãos, mas são cristãos com cara de bacalhau, isto é, não exprimam mente, são assim. A alegria é essencial vigiar sobre os nossos sentimentos. Isso vem da plenitude. Na evangelização, atua a gratuidade que vem de uma plenitude e não a pressão que vem de uma falta. Quando você quer fazer, mas isso não vá. Isso passa a ser ideologia. Isso não é evangelizar, não é evangelho. Evangelho não é uma ideologia. Evangelho é um anúncio de alegria. A ideologia são frias. O Evangelho tem o calor da alegria. A ideologia não sabe sorrir. O Evangelho é um sorriso. Te faz sorrir, porque toca a alma com a boa nova. Se o nascimento de Jesus na história, como na vida, é o início da alegria, pensem o que aconteceu com os discípulos de Emaús, que na alegria não podiam acreditar. Os discípulos depois, todos juntos, quando Jesus ao cenáculo e faz, não podiam crer da alegria, a alegria de ter Jesus ressuscitado. O encontro com Jesus leva sempre à alegria. Se isso não ocorre a você, não é um verdadeiro encontro com Jesus. Aquilo que faz com os discípulos, com Jesus, diz que os primeiros a serem evangelizados são os discípulos. Os primeiros que devem ser evangelizados somos nós, cristãos. Isso é tão importante. Imersos no clima veloz, poderemos então encontrar a fé com um sutil sentido de renúncia, que para o Evangelho, que infelizmente para o Evangelho não tem mais escutas. E vale a pena empenhar-se para anunciá-lo. Poderíamos também deixar que os outros vão pela estrada. Esse é o momento de retornar ao Evangelho para descobrir que Jesus é sempre jovem, é sempre cheio de novidades. Assim como os dois de Emaús, voltamos à vida cotidiana com entusiasmo de quem encontrou um tesouro. Eram muito alegres eles, porque encontraram Jesus e mudou a vida deles. E descobrimos então que a humanidade está repleta de irmãos e irmãs que esperam a palavra de esperança. O Evangelho é esperado também hoje. O homem de hoje, como o homem de cada tempo, precisa do Evangelho. Até mesmo a civilização da descrença programada, da secularidade institucionalizada. Aliás, sobretudo a sociedade que deixa desertos os espaços do sentido religioso tem necessidade de Jesus. Esse é o momento propício para o anúncio de Jesus. Por isso gostaria de repetir a todos novamente. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Aqueles que se deixam salvar por Ele. São libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo sempre renasce, sem cessar a alegria. Se cada um de nós, vamos recordar, não percebe essa alegria, pergunte-se se você encontrou Jesus. Uma alegria interior. O Evangelho vai pela estrada da alegria sempre, do grande anúncio. Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus. Cada um de nós
Pegue um pouco de tempo e pense: Jesus, você está dentro de mim. Eu vou encontrar-te todos os dias. Tu és uma pessoa, não uma ideia. É um companheiro de caminho, não é um programa. Tu és o amor que resolve tantos problemas. Tu és o início da evangelização. Tu, Jesus, é a fonte da alegria. E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Papa Francisco. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com a nossa correspondente internacional, com as últimas notícias direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. O destaque hoje vai para o Dia Mundial dos Pobres, que a Igreja celebra neste domingo, 19 de novembro. O Papa Francisco celebra a missa aqui na Basílica de São Pedro e depois almoça com seus convidados especiais na Sala Paulo VI. Mas comigo aqui para falar a importância desta data está a irmã Rosinha Martins, que é a assessora da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil. Irmã Rosinha, qual é o convite do Papa Francisco para esta edição? O Papa Francisco, nesse Dia Mundial dos Pobres, nos convida à sensibilidade. Eu gostaria de contar um pouquinho de uma experiência que eu tenho feito aqui em Roma. Todos os dias, eu vindo para o trabalho, eu encontro com um senhor que me dá bom dia muito alegremente. Ele está ali sempre sentado na rua com o seu cãozinho. E ele me dá bom dia, me deseja bom trabalho. Eu sinto uma alegria tão grande, uma vontade assim de abraçá-lo, sabe? E às vezes fico o dia todo pensando naquele senhor. É um pouco disso que o Papa Francisco traz na sua mensagem. Sensibilidade para com o pobre, porque o pobre é uma pessoa humana. Ele está numa condição de marginalidade, mas é uma pessoa humana que nós, principalmente como cristãos, segundo o Papa Francisco, devemos acolher, devemos escutar, devemos ser caridosos e, acima de tudo, lutar pela justiça social. Um outro convite muito interessante que o Papa Francisco faz é que a sociedade, em geral, e, sobretudo, os governantes, os políticos, que lutem pelo bem comum. Afinal de contas, essa é a função da política, né? Lutar pelo bem comum. Por quê? A luta pelo bem comum não combina com injustiça, não combina com pobreza, não combina com miséria, ou seja, lutar pelo bem comum é exterminar da face do planeta toda essa situação de miséria e de pobreza. Então, para mim, essa é uma mensagem fundamental do Papa Francisco, esta mensagem que ele traz aos governantes e esta mensagem que ele traz aos cristãos. Aos governantes cabe a tarefa de lutar pela justiça e a paz, a não miséria é fruto
da justiça, e aos cristãos ele faz esse apelo ainda maior. Nós, como cristãos, devemos ser caridosos e também, juntamente com a sociedade, nos colocarmos a serviço da justiça, da fraternidade, para que a gente possa erradicar a pobreza. Muito obrigada. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado e na semana que vem nós voltamos com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não sai daí.